Olha aí, Luísa, Buena, primeira entrada. Vocês estão ouvindo o áudio bem aí? Perfeito. Então, inicia um pouquinho antes aí pra gente só verificar essas questões técnicas, né? Ah, tudo bem, Luiz? Buena, Chibe Queiroz, Luísa, tudo bem, Luísa? Ó, o Alan, tudo bem? André, tu já é formado, cara, não precisa assistir essa aula não. Já é rico. Vamos esperar aqui chegar. A Luísa quer interagir, é? Valeu, Luiz. Luísa, tu quer mesmo interagir aqui, cara? Vai dar aula? Ai, ai. Falta 2 minutos aí, tá? Diz uma coisa, que horas começa o Big Brother, hein? Eu acho que os alunos devem estar pensando aí, pô, professor, se eu marca aí a sua aula no mesmo horário do Big Brother, hein? Brincadeira. Eu não sabia não, eu nem acompanho muito. Depois que o Pyong saiu, aí eu quis mais saber não. É, tem duas Luísas aqui, eu tenho duas alunas Luísas. Sim, confirme aí que horas começa o Big Brother aí, só pra eu saber que horas vocês vão me abandonar. Quem é que vai sair hoje? Quem que tá no paredão aí pra sair hoje? Vamos lá, falta 1 minuto aí e já começa a aula, tá? Tô falando que hoje os alunos não iam assistir. Marquei pra cima do Big Brother, olha aí o que que deu. Vocês pelo menos deixam a televisão de um lado e vai prestando atenção na aula do professor do outro, entendeu? Avisa aí, Luísa Mendes. Avisa aí a galera. Queria poder dar aula pra vocês aí de noite, mas infelizmente não dá tempo. De noite o FAQ me consome totalmente. Tudo bem, Francinei? Luan. Luan é meu perguntador oficial? Confirmei, Luan. Tava passando Seus Anéis. É um dos meus filmes favoritos. Vamos lá. É. Luan, então tu já sabe, né? Tu vai ter que fazer as perguntas, né? Durante a aula. Ô, Andrei, obrigado, Andrei. Andrei, quer aprender um pouco sobre direito? Vamos lá, pessoal. Vamos começar porque da última vez eu tive que cortar a aula porque eu não sabia que a live do Instagram só durava 1 hora, né? Isso aqui é uma aula que é destinada para a turma 2VA, o primeiro ano. Eles vão entrar agora no conteúdo que é uma parte muito importante, que é o constitucionalismo, tá? Então, esse é o tema da aula de hoje, constitucionalismo, né? Mas antes da gente ir diretamente para a aula, eu gosto de nivelar com os alunos, vocês sabem.
Ah, principalmente os alunos que estão no segundo ano estão começando a ver direito constitucional agora. Então é tudo muito novo. Eu quero que eles tenham uma certa noção do que é o direito constitucional. E para o aluno ter essa noção do que é direito constitucional, não tem assunto melhor para tratar disso que não seja o constitucionalismo, tá? Pensa o seguinte, pensa você hoje nasceu, você se desenvolveu enquanto criança, adolescente, vocês hoje estão aí, a maioria já na fase adulta, né? E vocês sabem, vocês têm um sentimento dentro de vocês têm uma certa noção de que vocês têm direitos, tá entendendo? Que vocês têm direito à vida, que vocês têm direito à liberdade, vocês têm direito à privacidade, tá? Vocês vão me confirmando se vocês estão ouvindo tudo aí, tá bom? Mas vocês acham que sempre foi assim? Na história da humanidade, vocês acham que as pessoas sempre tiveram o que a gente tem hoje? Dizem que a gente só dá valor quando perde, né? Por exemplo, hoje a gente está sem liberdade, né? Porque a gente tem que ficar em quarentena por causa do Covid-19. Agora que a gente está dando valor àqueles momentos que a gente podia sair, ficar tranquilo aí, né? Nas ruas, enfim. Mas você acha que sempre foi assim? Então, a evolução da conquista desses direitos, ela é o que marca o nosso conteúdo hoje. Ela é estudada pelo constitucionalismo, tá bom? É exatamente isso que a gente vai estudar no constitucionalismo. Por exemplo, você acha que você sempre teve um direito, quando eu digo você, o ser humano, o direito a poder se defender, entendeu? Aí o pessoal que é casado, o marido aí que chega tarde aí na sexta-feira de noite, tava simplesmente numa reunião com os amigos, né? Mas chega tarde, aí a mulher fala assim: eu não quero nem saber o que tu vai falar. Você vai lavar a louça amanhã, né? Ele fala assim: você tem que pelo menos me escutar. Você pelo menos tem que me dar a oportunidade de me defender, para eu explicar o que estava acontecendo. Entendeu? Eu sempre dou esse exemplo dentro de sala de aula. E nem sempre, pessoal, foi assim, tá? E é exatamente isso que a gente vai ver, vai ver na nossa aula de constitucionalismo, tá bom? Essa aula, eu já até vou deixar aqui umas perguntas retóricas com vocês para a gente poder ir respondendo ao longo da nossa aula. Por exemplo, vocês vão descobrir algumas coisinhas. E eu já pergunto aqui para vocês, alguém sabe dizer? Se souber, eu vou deixar até interagir aqui comigo, aparecer na live. O que para quem já estudou um pouco o assunto, o que o constitucionalismo tem a ver com tributos, por exemplo? Ou, né, o que o constitucionalismo tem a ver com processo? Processo, que vocês aí, os alunos, estudam muito aí com o Marcos Paulo também. O que constitucionalismo tem a ver com precedentes? Ativismo judicial, né? Já volto às aulas, Rafa. E principalmente, um assunto que muito recorrente ultimamente, a judicialização da saúde, e que voltou a ficar em voga, tendo visto o último julgamento do STF e tendo visto essa situação ocasionada pelo coronavírus, né? Então, pessoal, a gente vai verificar ao longo da aula o que o constitucionalismo tem, né, de ponto de conexão com tudo isso. Vocês vão entender. Quando eu falo para vocês, eu não falo assim, eu falo na brincadeira, mas tem um motivo de ser mesmo. Que falar para meus alunos, eles até põem esse rótulo para mim, né? Que a Constituição é perfeita, né? Que é a coisa mais linda do mundo no direito. E quando eu falo que o direito constitucional ele é a matéria mais importante a ser estudada na faculdade, eu não estou querendo ser snob, porque é o professor de direito constitucional, querendo ser melhor do que os outros professores ou que as outras matérias, de forma alguma. A gente vai aprender em constitucionalismo, principalmente tendo em vista um fenômeno que veio a ocorrer com o neoconstitucionalismo chamado filtragem constitucional, que a partir do neoconstitucionalismo, todas as outras matérias
né? O direito é uno, mas didaticamente dividido em outras matérias: direito penal, direito do trabalho, direito do processo, direito civil, direito tributário. Todos eles convergem num ponto, devem convergir hoje num ponto, que é a Constituição, tá? E eles hoje devem ser interpretados à luz dos mandamentos, dos valores, dos princípios que estão esculpidos na Constituição. Tá bom, pessoal? E a gente vai aprender tudo isso agora nessa aula de hoje, que trata do constitucionalismo. Tá bom? Então vamos seguir adiante. Então vocês já entenderam o que a gente vai enfrentar, mais ou menos hoje nessa aula, e a importância dela. Vocês vão entender como é que se deu esse processo de conquista dos direitos que nós temos hoje em sociedade. Tá? Eu já ensinei para vocês, inclusive para quem viu a primeira aula de controle de constitucionalidade aqui na live do Instagram, sobre o que seria mais ou menos Constituição, sobre o que seria direito. Eu falei, o direito ele é um produto cultural. O que a gente quer dizer? Ô Leonardo, obrigado. O que a gente quer dizer quando se diz que o direito é um produto cultural? Né? Como eu estava ensinando na última aula, é um produto cultural porque ele é forjado pelo homem. Ele é um produto criado pelo homem. Tá? Ele é uma ciência criada, né? Forjado pelo homem. Aleu Thales, tudo de bom. Diferentemente de outras ciências, as chamadas ciências naturais. Eu costumo dar o exemplo da física, que os postulados da física, os teoremas e as teorias de física, quando elas descobertas e quando elas são provadas, elas sempre foram assim e sempre serão assim, porque elas são oriundas da natureza. Eu costumo dizer que quando descobriram que a aceleração da gravidade era 9,8 metros por segundo ao quadrado, era assim há 3.000 anos, hoje é assim e vai ser assim no futuro. Ao contrário da ciência jurídica, do direito e principalmente da Constituição e do constitucionalismo. Tá? Por quê? Porque se trata de uma invenção do homem. Tá? Ele é um produto, fruto de um movimento da doutrina, que ela costuma chamar de constitucionalismo. Perfeito? Tá? Basicamente, constitucionalismo é a evolução histórica do direito constitucional, que é o que a gente está estudando aqui agora. Tá? E gravita em torno de 3 ideias básicas, que para vocês hoje a coisa é muito simples, mas eu quero que vocês entendam que nem sempre foi assim. Tá bom? Isso é fruto de uma conquista histórica do ser humano. Essas 3 ideias básicas são separação de poderes, olha só, garantia de direitos e princípio do governo limitado. Para os meus alunos aí, para que vale essa aula, tá? Vocês devem acompanhar e tentar escrever no caderno, anotar no caderno, porque vai ser cobrado em prova, tá? Para Carl Lowenstein, né, um dos maiores constitucionalistas, a gente sempre está citando ele em sala de aula, né, a história do constitucionalismo não é senão a luta, né, do homem político pela limitação do poder absoluto. Pessoal, em síntese mesmo, constitucionalismo, e vocês podem guardar isso aí para responder, inclusive numa prova oral, né? Não utilizem, a princípio, deixem só para o segundo momento utilizar aquela técnica que eu ensinei para vocês, de quando não souber, responder a pergunta do examinador. Mas quando ele lhe perguntar, né, doutor, diga para mim o que é constitucionalismo, em poucas palavras, você vai dizer, excelência, constitucionalismo é basicamente uma técnica de limitação, tá, do poder, principalmente do poder do Estado. Isso é constitucionalismo. Então, ele surgiu assim como uma reação ao arbítrio. Tá? Boa noite, professora Maísa. É um prazer enorme ter você assistindo aqui minha aula. Tá? Aliás, é uma honra, né? Ter tamanho conhecimento aqui, só vendo aí minha aula, professora. Muito obrigado. Continuando. Canotilho, pessoal, por sua vez, ele conceitua, e é exatamente o conceito que eu dei para vocês, como uma técnica específica de limitação do poder, tá? Limitação do poder estatal com fins garantísticos, garantias de direito, tá bom? Ou seja, ele fala que é uma teoria normativa da política. Tá? E o que é política, pessoal? O que é política? É discussão da sociedade, do povo, a respeito das
finalidades de uma determinada sociedade. Isso é política, tá? Então, o constitucionalismo seria, para Canutilho, né, essa técnica específica de limitação do poder, né, com fins garantísticos. Ao fim e ao cabo, uma teoria normativa da política. É você tentando estudar a política, trazendo ela para o direito e dando força normativa para algumas decisões políticas fundamentais, que a gente vai ver sobre isso mais na frente, tá? Pessoal, para a gente garantir aqui um meio ponto a mais, caso vocês venham a enfrentar uma prova subjetiva ou uma prova oral, é muito importante que vocês falem sobre o sentimento constitucional. Apesar desse nome assim parecer assim engraçado, um tanto quanto meio fora da curva da ciência jurídica, né? Esse nome sentimento constitucional, mas é o termo utilizado justamente por Karl Lowenstein e aqui no Brasil pelo professor Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal. Sentimento constitucional, pessoal, todos vocês sabem o que é. Vocês sabiam que vocês já sabem o que é sentimento constitucional? Sabe aquela coisinha que você sente dentro de você? Quando algo acontece à sua volta, isso te revolta, isso gera uma indignação em você, sabe? Porque você acha que aquilo ali é errado porque vai contra alguns princípios, alguns valores, valores de justiça, valores de igualdade, valores sobre segurança, tá? Quando aquilo ali que você vê, um certo fato, um certo acontecimento, e que te gera essa indignação, porque você acha que está errado, isso é o sentimento constitucional, pessoal. E isso é estudado no direito constitucional. E se você falar do sentimento constitucional numa prova objetiva, numa prova subjetiva, ou mesmo numa prova oral, tenha certeza que está garantido um meio pontozinho ali para você. Você já está se destacando dos demais candidatos, tá bom? Então, sentimento constitucional, pessoal, é aquilo que um membro de uma determinada sociedade, de uma determinada cultura, entende como sendo uma constituição, tá? É exatamente como eu falei para vocês, é aquela situação, aquele negócio que você sente dentro de você, entendeu? Que você sabe que aquilo ali está errado porque tem que ser observado. Vida, por exemplo, né? Se vocês forem verificar a discussão sobre aborto, por exemplo, isso vai gerar grandes discussões aí, porque vocês todos têm um sentimento constitucional, embora tenham uma perspectiva subjetiva diferente. O Luan está fazendo a pergunta aqui, professor. Hoje me perguntaram se o Estado forçar as pessoas a ficarem em casa não feriria o direito à liberdade. Seria um sentimento constitucional? Luan, muito boa a sua pergunta, Luan. Estou gostando muito da sua participação. Você está desempenhando bem o seu papel de perguntador da turma, né, Luan? Luan, a resposta da tua pergunta, ela é objeto de estudo até hoje, tá? A gente vai verificar aqui ao decorrer da nossa aula. Tudo bem, Pablo? Seja bem-vindo aí à aula de Direito Constitucional. A gente vai verificar que o direito, né, na sua evolução, ele chegou num momento, a gente está numa transição em que a gente, por vezes, se depara com casos difíceis. São os chamados hard cases. Porque esses casos difíceis, eles têm a incidência sobre eles de princípios que, a princípio, a priori, em uma primeira vista, eles estão colidindo, tá? E resolver essa colisão hoje é exatamente um dos objetivos da ciência do direito, né? Quem mais chegou perto de resolver essas colisões quando a moral adentrou novamente ao direito, isso aconteceu com a mudança de paradigma que hoje nós conhecemos como pós-positivismo, quem mais chegou perto de tratar sobre isso foi Robert Alexy. Inclusive, ele é muito citado na jurisprudência do STF e, embora a sua teoria, o que ele desenvolveu, não tenha sido importado de forma correta pelo STF, o STF usa as teorias do Robert Alexy meio de uma forma
totalmente não tal como ele explicou no seu livro, a Teoria dos Direitos, né, Fundamentais, e seu livro sobre a racionalidade, a racionalização da decisão jurídica. Isso envolve exatamente as teorias de Robert Alexy. Inclusive, eu vou fazer uma aula melhor para você, mas vamos sintetizar melhor a sua resposta. Diante do contexto, é possível sim. Por quê? Porque nós temos dois bens, tá, que estão colidindo: liberdade e segurança da sociedade. Tá bom? E no momento, uma perspectiva, olhando por esse lado, na minha opinião, e é claro que vai ter opiniões divergentes, deve prevalecer aí o direito à preservação da saúde da sociedade, tá bom? Por isso que eu acredito que seja possível sim, tá? Inclusive, isso aconteceu na China. Na China, o exército foi colocado na rua para garantir que as pessoas ficassem em casa de quarentena para que não acontecesse o contágio do vírus lá, para que parasse, né, a disseminação do vírus lá, tá bom? Mas todas essas colisões desses valores constitucionais, elas são de difícil resolução. É por isso que cabe a um colegiado de juristas que estão lá na Suprema Corte discutir isso, e é por isso que às vezes essas decisões são bem apertadas e mudam constantemente, tá bom? Mas sim, esse valor que você sentiu, a sua liberdade, e o que outra pessoa também sentiu, a segurança dela, da saúde dela, isso é sentimento constitucional. É o que você entende como Constituição, um direito que é seu e que deve estar garantido, tá, pela eternidade. Tá bom, pessoal? Célio, não tem nenhum direito absoluto. Não esqueça disso, tá? Mas continuando, pessoal. Meus alunos aí da 2VA, anotem aí o conceito, tá? O tópico, conceito. Sobre o conceito de constitucionalismo, pessoal, os autores eles não têm uma convergência sobre o conceito de constitucionalismo, tá? Eles não têm uma unidade. Cada um descreve de uma forma diferente. Então nós vamos trazer aqui os principais autores e como é que eles descrevem a definição de constitucionalismo. Vamos começar por Uadi Lamego Bullos, tá? O que o Uadi faz para descrever, tentar conceituar o que seria constitucionalismo? Ele divide constitucionalismo em sentido amplo e constitucionalismo em sentido estrito. Tá? Ele fala que em sentido amplo, o constitucionalismo é o fenômeno relacionado ao fato de todo Estado possuir uma Constituição em qualquer época da humanidade, independentemente do regime jurídico adotado. Em sentido estrito, é a técnica, que é mais ou menos aquilo que eu já falei no começo da aula, técnica jurídica de tutela das liberdades, né, surgida no final do século XVIII, que possibilitou aos cidadãos exercerem, com base em constituições escritas, os seus direitos e garantias fundamentais. Para Kildare Gonçalves Carvalho, né, ele verifica o constitucionalismo sob uma ótica, primeiramente, uma perspectiva jurídica e uma outra perspectiva sociológica. Tá? Em termos jurídicos, o que o Kildare fala? Ele fala que é um sistema normativo fechado na Constituição e que se encontra acima dos detentores do poder. Sociologicamente, ele representa um movimento social que dá sustentação, olha o que eu sempre falei para você desde o começo da aula, sustentação à limitação do poder, tá? Inviabilizando que os governantes possam fazer prevalecer seus interesses e regras na condução do Estado. Tá? O último doutrinador aqui que eu trouxe para a gente tentar definir o que seria constitucionalismo, eu estou indo até um pouco devagar, que é para o pessoal ir anotando no caderno, tá bom? Esse material que eu tenho aqui, inclusive, ele é o material que eu também usei quando eu fui estudar para os concursos que eu estudei, procuradoria, magistratura, mas ele também está devidamente atualizado, tá? E é exatamente, ele está em cima do que mais cai em provas de concurso. Então seria importante vocês anotarem essa parte. Tá devagar não? Vocês querem que eu vá um pouco mais devagar?
Pode falar aí, Anne. Então, o professor André Ramos Tavares, ele já vai identificar 4 sentidos, tá? Para a palavra constitucionalismo. Inclusive, ele fala que constitucionalismo, o vocábulo constitucionalismo, ele é um termo plurívoco. Tá? O que seria plurívoco? Tem vários sentidos. Tem mais de um sentido. Tá bom? Ok, eu vou um pouco mais devagar. Pode ficar tranquilo. Então, nós estamos aqui ainda na definição de constitucionalismo. Certo. Definição, tá, de constitucionalismo. Só voltando aqui. Eu trouxe 3 autores. Muito bem, Luísa Mendes. É isso mesmo. Perfeito. 3 autores que conceituam constitucionalismo. Luan, se eu for responder tua pergunta, eu vou tangenciar a aula e pode ser didaticamente ruim, tá? Mas eu me lembra no final para responder tua pergunta, pode ser? Porque as perguntas que tu está fazendo, justamente sobre segurança jurídica, é um nível aprofundado e eu teria que te dar uma aula de mestrado, que é o que eu estou vendo agora, tá? Então, assim, vamos primeiro pegar o raso e depois eu aprofundo. No final, eu aprofundo aí para ti melhor sobre segurança jurídica. Inclusive, segurança jurídica é objeto da minha pesquisa, tá bom? Ok, Samuel, eu escrevo o nome dos autores. Vou repetir aqui, tá? Eu usei primeiro um conceito do Adi Lamego Bullos, né? O outro foi o Kildare Gonçalves Carvalho, tá? E por fim, o professor André Ramos Tavares, tá bom? Estou aqui explicando a definição de constitucionalismo de acordo com o professor André Ramos Tavares, que ele entende que a palavra constitucionalismo é uma palavra plurívoca porque tem mais de um sentido, tá bom? O primeiro sentido, pessoal, seria um sentido social. Para o professor André Ramos Tavares, né, o constitucionalismo ele é um movimento político-social, historicamente remoto, que objetivava principalmente a limitação do poder. Tá? Nesse sentido, né, vê-se que o constitucionalismo se vincula à ideia de direitos fundamentais, construção dos direitos fundamentais, tá? É feito em pé de igualdade com a construção do constitucionalismo. Isso é o primeiro sentido de acordo com o professor André Ramos Tavares. Vamos para o segundo sentido, de acordo com esse mesmo professor. Lembrando, o professor André Ramos Tavares, quando ele vai conceituar constitucionalismo, ele olha para a palavra constitucionalismo e fala assim: aluno, presta atenção, isso aqui não é simples de conceituar. Você tem 4 perspectivas de você ver esse termo, porque trata-se de uma palavra plurívoca, tem mais de um significado, ela tem uma abrangência semântica muito aberta, muito grande. E aí ele vai e descreve esses significados. Ele estrutura em 4 significados. O primeiro sentido é esse movimento político-social, que eu já falei para você. Tá? O segundo sentido, ele fala que é um movimento de construção e imposição da Constituição escrita. E eu acho que vocês devem estar prestando atenção, que eu estou falando alguns termos aqui e botando bastante ênfase. Um exemplo é a Constituição escrita, formal. E a gente vai verificar mais adiante o porquê disso, tá bom? O terceiro sentido, de acordo com o professor André Ramos Tavares, ele conceitua o constitucionalismo como uma evolução histórico-constitucional de um determinado Estado. Tá? Por exemplo, no direito brasileiro, você verifica como é que se deu a evolução do direito constitucional e da Constituição no Brasil, desde o Império, com a primeira Constituição na República, né? Se não me engano foi em 1891, e depois as outras constituições que vieram, as constituições na era Vargas, da pós-guerra, depois da ditadura, enfim. Esse é o terceiro sentido, de acordo com o professor André Ramos Tavares. Por fim, o quarto sentido
Ele define o constitucionalismo como indicação dos propósitos ou objetivos mais importantes e atuais da Constituição de um determinado Estado, tá? Em uma determinada sociedade, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Em síntese, vamos tentar sintetizar aqui o conceito de constitucionalismo, tá? Então, a gente pode dizer em síntese, e a Luísa também ela já sintetizou aqui, que eu vi anteriormente. Constitucionalismo é um movimento histórico, cultural, ou seja, cultural por quê? Porque é produto da cultura, produto da ciência e do desenvolvimento do homem, ao longo de sua própria história, de natureza jurídica, tá? Também de natureza política e de natureza filosófica e social. E o principal que a gente deve entender, com vistas à limitação do poder e garantia de direitos, tá? Que é exatamente o sentimento que vocês entendem hoje sobre o direito de vocês. Perfeito? Pessoal, quando a gente vai estudar o constitucionalismo, né, toda doutrina, todos os doutrinadores, eles classificam o constitucionalismo de acordo com as épocas em que ela foi sendo, tendo essa evolução na sociedade do homem sobre a ideia de constitucionalismo, tá bom? Então vamos começar aqui e vamos classificar o constitucionalismo de acordo com a evolução histórica, tá? Para você, meu aluno, aí, anotar no caderno. O primeiro constitucionalismo é o constitucionalismo antigo, tá? Vão anotando aí, devagarinho. Pessoal, sobre o constitucionalismo antigo, o que os autores falam? Eles identificaram ali, desde a antiguidade clássica até a Idade Média, mais ou menos ali pelo século V, que foi quando ocorreu a queda do Império Romano no Ocidente, ela foi ocorrendo aos poucos, mas findou mesmo ali pelo século V, né? E os estudiosos de direito constitucional, principalmente do constitucionalismo, eles identificaram alguns traços marcantes em algumas sociedades em que eles verificavam ali uma limitação do poder estatal em cada época, tá? Luísa, se você puder fazer isso, eu agradeço. Muito obrigado. André, Bianca, sejam bem-vindos. Vamos lá. Então, o que a gente pode falar no constitucionalismo antigo, pessoal? A gente não precisa perder tanto tempo aqui, não. Eu vou falar para vocês somente o que é consenso entre os autores. Os traços marcantes, eles verificaram o constitucionalismo no antigo Estado hebreu, tá? No antigo Estado hebreu, tá? Foi uma primeira experiência em que se identificou traços de constitucionalismo, traços de limitação de poder com fins de garantir direitos, tá bom? Ali, por quê? Porque o Estado hebreu ele era um Estado teocrático, ou seja, o poder ele vinha de Deus. E, como o poder vinha de Deus, ele já traçava as regras em que os soberanos deveriam respeitar, inclusive dos próprios súditos, tá? Acho que o maior exemplo disso aí é a lei das 12 tábuas, né? De Moisés, salvo engano. Depois já pula para a Grécia Antiga. A Grécia, como todos vocês sabem, é o berço da democracia, tá? E lá já era exercido essa ideia de constitucionalismo justamente por causa disso. E depois em Roma. É claro que tanto na Grécia como em Roma existiam ali certos estamentos que tinham esses direitos. Outros não tinham, como os escravos, né? Principalmente os escravos. Né? O que a gente pode anotar a respeito do constitucionalismo antigo, pessoal? Quais são as características? Características do constitucionalismo antigo são: é isso aí, Luan. Perfeito. Anotem aí as características, que é o que vocês precisam saber, é o básico. Inexistência de Constituição escrita, tá? Ele prevalecia os acordos de vontades. Essa é a primeira característica. A segunda característica,
As leis poderiam ser mudadas sem maiores formalidades, tá bom? E a terceira e última característica, tá? Vigorava a irresponsabilidade governamental. Os imperadores, os detentores do poder, eles não estavam obrigados a seguir normas, tá? Embora, então, você pode ver que no constitucionalismo antigo, o constitucionalismo tinha alguns traços ali, mas muito pouca coisa. Depois do constitucionalismo antigo, a gente vai para o constitucionalismo medieval. As pessoas, os doutrinadores que estudam o constitucionalismo, eles marcam, isso não é consenso, tá? Mas eles marcam ali que o constitucionalismo medieval ele vai do século V, tá? Até o século XVIII, que foi o início da Revolução Francesa. Estão todos escutando aí? Tá tudo bem? Estão conseguindo acompanhar? Sobre o constitucionalismo medieval, pessoal, o principal documento que vocês têm que lembrar quando se fala em constitucionalismo medieval é a Magna Carta de 1215. Tá bom? Vocês não podem não podem esquecer desse documento. Principalmente porque falar da Magna Carta de 1215 vai ajudar vocês a responder perguntas de prova subjetiva e prova oral, não só em direito constitucional, como também em processo civil e processo penal. E às vezes até em direito penal. Qual a terceira característica mesmo? Amanda, a terceira característica do constitucionalismo antigo vigorava a irresponsabilidade governamental, tá? Ponto. Isso. Os imperadores não estavam obrigados a seguir normas jurídicas. Voltemos agora para o constitucionalismo medieval sobre a Magna Carta de 1215. Tá? Qual é o contexto histórico da Magna Carta? Bem, Magna Carta ela é oriunda lá da Inglaterra, né? Ela foi outorgada pelo rei João Sem Terra para os nobres. O que aconteceu? Os nobres se revoltaram e começaram, começaram a sufocar o rei. O rei estava perdendo poder, entendeu? E os nobres conseguiram impor uma certa vontade ao rei. E aqui, pessoal, já, como eu estou falando para vocês, não tem como você vir aqui no constitucionalismo medieval, estudar a Magna Carta e achar que você vai ficar somente em direito constitucional. Esse documento é tão importante que ele irradiou efeitos para o processo civil, processo penal e inclusive também para o direito tributário. Tá bom? Porque você pode se perguntar aqui, principalmente o que levou a edição, a ter origem à Magna Carta. A nobreza na Inglaterra não estava mais contente, e vocês vão verificar isso ao longo do nosso estudo, não estava mais contente com a tributação por parte do rei em cima da nobreza. E eles conseguiram limitar esse poder do rei, principalmente com a Magna Carta. A partir desse documento, a partir de 1215, lá na Inglaterra, o rei não podia mais simplesmente, pela própria vontade dele, decidir assim, eu vou tributar, tá? Eu vou cobrar um imposto e se acharem ruim, o problema é de vocês. Não, ele tinha que consultar a nobreza antes de criar um imposto, antes de criar qualquer tipo de tributo, tá bom? A Magna Carta deu origem, tá, ao que... Perfeito, Luísa, perfeito. Deu origem ao que vocês entendem hoje como princípio do devido processo, tá? Ele teve nascedor aí, então você pode ver como o constitucionalismo ele é um assunto que ele tangencia todas essas matérias, tá? E que vocês vão ter um aporte teórico, tá? Vou ter conteúdo para responder e dissertar sobre qualquer tipo de pergunta relacionada a devido processo, relacionada ao princípio da legalidade no direito tributário,
relacionado a devido processo no processo penal, a respeito de acusação, tá bom? E principalmente sobre constitucionalismo mesmo, tá? Quando se vocês forem instados a se manifestar sobre o constitucionalismo medieval, não tem como não falar da Magna Carta. Eu estou sendo bem enfático a respeito disso, tá bom? Devido à sua importância para todo esse contexto, tá? Mas depois dela vieram outros documentos. Exatamente, Luísa. Outros documentos que marcaram também o constitucionalismo medieval. Teve o que a gente só precisa citá-los, não precisa entrar muito a respeito deles, tá? É o Petition of Rights de 1628, Habeas Corpus Act, o Bill of Rights inglês, porque teve um Bill of Rights americano. O inglês é de 1689, quando houve a definição da soberania do parlamento na Inglaterra, tá? Ao fim da Revolução Gloriosa. E o Act of Salem, acredito que seja assim a pronúncia, de 1701. Isso, Luan, perfeito. Vamos para as principais características do constitucionalismo medieval. Falantes, bem-vindo. Primeira, anotem aí, pessoal. Primeira característica do constitucionalismo medieval: existência de autênticas constituições, porém não escritas. Constituições formadas no direito consuetudinário, tá? Essa é a primeira característica. Existência de autênticas constituições não escritas. A segunda característica é a ideia de que a autoridade dos governantes era fundada no contrato com os seus súditos. Foi exatamente o que aconteceu ali na Magna Carta, tá? E Deus seria o árbitro do seu fiel cumprimento, tá bom? Por quê? Porque ainda imperava ali o direito, ainda não tinha uma autonomia científica própria, tá? O direito, o que era fundado muito ainda, tinha uma confusão com a religião. Então, tirava seu fundamento de validade de teorias teocráticas, basada na imperatividade de Deus. Perfeito, Luísa. Terceira característica: os cidadãos, ao menos teoricamente, né, não poderiam ser submetidos ao poder arbitrário. Perfeito, Gustavo. Né? Aqui iniciou o que se denomina de Rule of Law. É um termo em inglês, né, que a gente traduzindo aqui ao pé da letra são as regras da terra, ou regras do nosso lugar ali. Pessoal, sobre esse termo Rule of Law, e eu devo dizer para vocês que ele foi cobrado, tá, em uma prova do Ministério Público de Minas Gerais. Foi cobrado exatamente desse jeito, Rule of Law, para você dissertar sobre o Rule of Law. Então aqui, o que você deveria fazer? Tinha que falar, né? Tudo bem, José Vitor? Seja bem-vindo. Tinha que falar invariavelmente sobre a Magna Carta, sobre constitucionalismo, principalmente nessa parte do constitucionalismo medieval, tá? E toda essa evolução. Porque essa expressão teve origem justamente na Magna Carta, documento, né, datado de 1215, tá bom? A quarta característica do constitucionalismo medieval, que aconteceu aqui, ocorreu a supremacia do parlamento, tá? Isso ocorreu na Inglaterra. Após a Revolução Gloriosa, conseguiu-se limitar o poder do monarca e ele ficou ali limitado ao poder do parlamento. Eu vou explicar melhor para vocês terem uma noção do que seria isso. Justamente essa transição do antigo regime, do Estado absolutista, né, para o Estado de Direito. Eu vou explicar agora no constitucionalismo moderno para vocês entenderem a respeito dessa característica. Eu estou fazendo isso, pessoal, porque a live eu só tenho 1 hora, tá? E aí alguns assuntos, para não estar repetindo muito aqui,
eu abordo de uma só vez e falo para vocês, explicando, tá bom? Então vocês viram nessa parte do constitucionalismo medieval como é que o constitucionalismo ele consegue tangenciar tanto com o direito tributário, tá? Como com o direito processual, seja ele civil, seja ele penal, perfeito? Vamos para a terceira classificação de constitucionalismo, pessoal, que é o constitucionalismo moderno, tá? O constitucionalismo moderno ele é subdividido em um primeiro momento em constitucionalismo clássico ou liberal, tá? E em um segundo momento em um constitucionalismo social. Vamos primeiro agora para o clássico. Antes da gente entrar aqui, é exatamente o que eu vou explicar para vocês. O constitucionalismo moderno, pessoal, ele surge justamente ali na transição do que na história a gente convencionou, na transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. O que marca essa transição? Qual é o momento histórico, o fato social de grande importância que marca essa transição? É o que eu sempre falo nas minhas aulas. É a Revolução Francesa. E vocês conseguem entender agora qual a importância da Revolução Francesa. Mas eu vou situar vocês lá. Vamos fazer aqui uma viagem no tempo para vocês entenderem. E vocês vão conseguir entender também sobre constitucionalismo. Antes da Revolução Francesa, pessoal, imperava, né, o que vigorava na época era o antigo regime. Tá? O antigo regime. Ele é marcado pelo que, o antigo regime? O antigo regime é marcado pelo absolutismo monárquico. O absolutismo monárquico, pessoal, teve uma grande importância na história do homem. Tá? Teve a importância de quê? De fazer essa transição da idade medieval, da idade feudal, tá? Para a idade moderna e principalmente para a criação dos atuais estados. Como é que isso ocorreu? Pessoal, na época dos feudos, na época do feudalismo, havia uma descentralização do poder. Ou seja, o poder ele não estava centralizado em um único órgão ou em uma única pessoa. Ele era espalhado pelos diversos feudos que existiam na Europa. Ou seja, cada senhor feudal tinha poder sobre a sua terra e sobre os camponeses, os vassalos, que ali estavam com ele. Tá, professor, e daí? O que isso tem a ver? Qual é o problema disso? O problema é bem simples, pessoal. E é um problema que veio importunar o que é hoje a classe burguesa. Por isso que a classe burguesa tem um papel importantíssimo aí na história e desenvolvimento do homem. Já naquele tempo, começavam a surgir junto com as guildas os comerciantes. O que o comerciante faz? Ele vai em um determinado local, ele traz um produto de um determinado local para vender em outro. E ele ganha com a diferença do que ele compra, do preço que ele compra, para o preço que ele vende. Tá? Simples, tranquilo, perfeito. Agora você imagina que você é um mercador e você vai trazer um produto da China, uma especiaria fina, um tapete muito bonito. Você é um vendedor de tapetes. Naquela época eu gostava muito de tapetes. E você vai vender nos feudos. Você chega primeiro no feudo A e lá, para você entrar naquele feudo, o guarda ele fala assim, para você entrar aqui e vender a sua peça, você já tem que pagar um tributo na entrada. Esse tributo são 50 moedas de prata, tá bom? E eu preciso verificar quanto de tapetes você tem aí. E aqui a gente utiliza as jardas como medida, tá? Beleza? Beleza. Aí ele pagava 50 moedas de prata e ia vender lá dentro. Depois ele ia para outro feudo, né? E no outro feudo o cara falava assim, olha, para você entrar aqui e vender o seu produto, você precisa pagar 20 moedas de ouro. E a medição que a gente usa aqui é o metro. Tá? E isso gerava uma confusão no mercador, porque ele tinha que andar tanto com moeda de prata, moeda de ouro, alguns outros feudos eram moeda de bronze, alguns outros eram só moedas mesmo de estânio, e as medidas mudavam, e isso dificultava muito a vida do mercador, e ele tinha que embutir tudo isso aí, todo esse preço na sua venda, nas suas mercadorias, isso dificultava. O que eles começaram a fazer?
Eles começaram a apoiar socialmente certas pessoas que tinham poder na época para elas dominarem outros feudos e centralizar o poder, entendeu? Através dessa centralização do poder, eles podiam centralizar a moeda, instituir uma moeda única, instituir um peso único, instituir leis únicas para todas as pessoas. E isso facilitava o comércio e facilitava o desenvolvimento da sociedade. Então, com o tempo, o que aconteceu foi isso, e foi assim que surgiram os estados modernos. E principalmente os reis, os monarcas com poderes absolutos. Tá? Ô Luan, a questão da insegurança jurídica, tá bom, Luan. Então, o Estado absolutivo ele teve seu papel, que foi principalmente no desenvolvimento, na centralização do poder e formação dos Estados modernos. Porém, os monarcas começaram a abusar desse poder. E principalmente abusar do poder de tributar, pessoal. Olha aí, sempre e na maior parte das vezes, exatamente, Adriano, tapete cava caríssimo. Sempre e na maior parte das vezes, o tributo tem a ver com as revoluções e principalmente com o constitucionalismo. O que aconteceu? Principalmente na França, no final do século XVIII, o povo já estava cansado de tanta opressão e principalmente o estamento burguês, que era o terceiro estamento, com a alta carga tributária e somado a outros fatos sociais, deram início a uma revolução para mudar todo o paradigma da época. Tá? A princípio eles não iam mexer com reis, mas depois mexeram com reis, mudaram tudo. Acabou o regime, o antigo regime, acabou o Estado absolutista, tá? Inaugurou uma nova era. Uma era em que o poder ele vinha, no caso da França, ele vinha da nação, nos Estados Unidos ele vem do povo, e hoje é do povo, titular do poder é o povo, tá? Mas em que todos são regidos por uma lei única. A gente sabe que essa lei fundamental e que está no ápice de qualquer ordenamento é a Constituição. Então vocês conseguem inserir vocês nesse contexto histórico para vocês entenderem como ocorreu essa transição, como ocorreu tudo isso, para vocês entenderem como foi, né, que se deu o constitucionalismo moderno, principalmente nessa vertente que é o constitucionalismo moderno clássico liberal. Tá? O período dele ele vai justamente da Revolução Francesa, final do século XVIII, tá? Até a Primeira Guerra Mundial. Perfeito? Foi aqui, pessoal, que começaram a surgir as primeiras constituições escritas. E para quem viu a minha última aula em Direito Constitucional, de Controle de Constitucionalidade, sabe que essa primeira Constituição escrita que surgiu foi na experiência americana. Né? Com o surgimento das constituições escritas, surge também a ideia de rigidez constitucional. Tá? E também a ideia de supremacia da Constituição. Voltando a explicar, qual é a ideia de rigidez constitucional? É um processo mais dificultoso de alteração da Constituição. Tá? E supremacia da Constituição é você colocar a Constituição no ápice do ordenamento jurídico. Tá bom? Essas ideias, supremacia da Constituição, rigidez constitucional, tá? E Constituição formal, ou seja, escritas, surgiram com o constitucionalismo moderno, clássico, liberal. Tá bom? Estou indo devagarinho para vocês anotarem. Isso tudo é importante. Essas definições vão nos acompanhar ao longo do curso de Direito Constitucional e vão ser cobradas principalmente, como eu estou ensinando paralelamente nessas aulas, no controle de constitucionalidade. Tá? É por isso a gente entender esse fenômeno, como ele surgiu, para que vocês guardem com vocês e não precisem estar apenas no decoreba. Perfeito? Surgem também, né, nesse constitucionalismo moderno, liberal, os direitos de primeira. A maioria conhece como primeira geração, mas eu gosto de utilizar realmente o termo primeira dimensão, que são os direitos ligados à liberdade. Tá? Maviane, muito obrigado aí por participar da aula. Como vocês sabem, esses direitos eles são marcados, os direitos de primeira direção, são marcados porque eles são uns direitos que são exercidos contra o Estado, que exigem do Estado que ele deixe de fazer algo, que ele respeite o cidadão.
Ou seja, ele deve respeitar a liberdade do cidadão, ele deve respeitar a vida do cidadão, ele deve respeitar a propriedade do cidadão, principalmente a propriedade, que é uma das maiores lutas da classe burguesa pelo seu direito de propriedade, tá bom? Então aqui surgem os direitos de primeira dimensão, tá? São os direitos civis e políticos, os direitos individuais. Quando a gente vai falar, pessoal, de constitucionalismo moderno, eu já dei essa introdução para vocês, a gente tem que falar das experiências, tanto a experiência americana como a experiência francesa. Tá bom? Eu estou verificando aqui que o meu tempo dessa live ele já está acabando. E eu não quero ser de novo interrompido pelo Instagram. Eu vou marcar aqui com vocês já a segunda aula de constitucionalismo. Tá? Não agora, eu vou avisar no meu stories e também avisar os líderes de turma para a gente fazer a nossa segunda aula de constitucionalismo. Tá? E a gente vai começar, vocês me lembrem também, se for o caso, começar pela experiência americana e depois explicar a experiência francesa. Isso dentro do constitucionalismo moderno. Perfeito? Pessoal, eu quero agradecer, tá, a participação de todos vocês. Eu quero dar um agradecimento especial para minha aluna Luísa Mendes, que ela está ajudando aqui os outros alunos ao escrever os tópicos aqui no... Eu não sei como é que se chama isso. Quero um agradecimento especial ao Luan pelas suas perguntas. Luan, digita de novo lá a pergunta sobre segurança jurídica para tentar responder um pouquinho o tempo que eu tenho aqui para te ver se eu consigo sintetizar a resposta. E quero dizer que a gente vai marcar uma segunda aula, numa live aqui. Essas aulas estão acontecendo por aqui, por quê? Porque o professor de vocês, ele passa a maior parte do tempo trabalhando em assuntos do meu primeiro emprego, tá bom? Que é na PGE, está me demandando muito por causa dessa situação do coronavírus. E também passa muito tempo estudando, tanto para o mestrado como para dar aula. E não sobra muito tempo para eu aprender outras técnicas de transmissão da aula nesse tempo que a gente tem que ficar de quarentena. Eu já estou aprendendo paralelamente a respeito de um Microsoft Teams. Então, quando eu aprender, eu dou spam para os alunos para a gente poder utilizar aquela ferramenta, tá? Por enquanto eu estou utilizando aqui o Instagram, mas isso não é só por enquanto até eu aprender a utilizar outras ferramentas, beleza? E eu aceito sugestões também dos alunos, de forma que terem sugestões para que eu possa melhorar a aula, tá bom? Se o Luan tiver aí, pergunta, porque já está acabando o tempo. Eu não lembro qual é a pergunta, tá, Luan? Beleza? Então eu quero agradecer. Se vocês tiverem sugestões de temas específicos para eu explicar em uma outra live, vocês mandem para mim, tá bom? E eu quero lembrar também para vocês que está marcado a princípio uma live em conjunto, eu e o professor Marcos Paulo, tá? Que a gente vai fazer pela ESA, Escola Superior da Advocacia Acreana, né? E a gente vai falar lá sobre indeterminabilidade do direito, né? Nesses tempos aí de pós-modernidade, perfeito? Luan, constitucionalismo gera segurança? Sim, tá? A gente vai aprender ao longo do nosso curso que o positivismo exegético, que é realmente uma reação ao justnaturalismo, ele é pautado pela revolução da burguesa, os burgueses, né? Através do Código Napoleão ele institui o positivismo exegético e o principal objetivo deles é ter uma segurança jurídica. Eles amarravam o juiz à literalidade da lei, ou seja, vigorava, entre aspas, o juiz boca da lei, tá? Eu vou encerrando aqui, 30 segundos restantes, tá bom? Sobre as aulas, se elas vão estar no YouTube, é a mesma coisa, pessoal. O professor de vocês está aprendendo ainda a mexer no YouTube e eu não garanto que essas aulas vão estar lá o quanto antes, mas que eu vou tentar postar lá, eu vou. Perfeito? Muito obrigado pela participação de todos, um grande beijo, permaneçam em casa, tá? Um abraço. Valeu. Valeu, Anderson.